Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Cada pessoa tem a própria perspectiva. Esta é única e distinta de todas as outras. A perspectiva dos pais não é a mesma perspectiva dos filhos. A maneira com que a geração adulta vê uma situação não é a mesma com que os jovens a veem. O ponto de vista do chefe não é o ponto de vista do empregado. Os políticos da oposição não veem as coisas como as veem os políticos que apoiam o governo. É imprescindível que haja contínua busca de entendimento entre ambas as partes. Mas existe uma diferença maior de perspectivas. Trata-se do ponto de vista do homem e do ponto de vista de Deus. A Bíblia explica isso da seguinte forma. Isaías 55, 8, 9 diz: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. É praticamente inevitável o conflito entre o ponto de vista de Deus e o ponto de vista do homem. Apesar disso, se como homens que somos, repelirmos o nosso pensamento e escolhermos o pensamento de Deus, poderemos alcançar vitória genuína na vida cristã. O pensamento de Deus é um caminho de verdade e vida, o qual devemos seguir. Ele se torna um mapa capaz de indicar onde se encontra a felicidade e de mostrar o leme que nos guia até onde temos de chegar. Um bom exemplo disso é a vida de Abraão. Se você tem o pensamento de Deus, pode começar a sonhar. A vida de Abraão passou por uma drástica mudança de rumo, quando ele tinha 75 anos de idade. Essa é uma idade quando a pessoa precisa fazer uma avaliação da sua vida, refletindo sobre a maneira em que viveu, e deve pensar a respeito da morte. Em outras palavras, é a idade menos indicada para um novo começo. Mas Deus chamou Abraão e ordenou-lhe que começasse tudo de novo. A Bíblia esclarece isso da seguinte forma em Gênesis 12, 1 e 2 e 3. Então o Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Depois de receber essa palavra de Deus, Abraão passou a ver a vida por outra perspectiva. O Senhor lhe havia mostrado não ser aquele o momento de abandonar o sonho, mas de concebê-lo, o tempo de começar uma nova vida. Ele prometeu a Abraão que as obras da fé o acompanhariam, assim como uma flor desabrocha quando recupera a vitalidade. Abraão recuperou vida aos 75 anos de idade. Contudo, ele não pôde evitar um conflito interior. Certamente pensou: será que tudo isso está certo? Isso é possível sob o ponto de vista humano? Se eu obedecer a Deus pela fé, as pessoas não me poderão considerar um louco? Abraão se viu diante de um conflito: ver as coisas como Deus as vê e começar uma nova aventura, ou ver o mundo como o homem vê e permanecer no mesmo lugar. Afinal, Abraão tomou a decisão de ver as coisas como Deus as vê. Embora seus olhos não vissem coisa nenhuma,
seus ouvidos não percebessem nada e suas mãos não tocassem em nenhum objeto. Abraão decidiu ver seu destino e as circunstâncias como Deus as via. Assim começou sua vida de fé. E o que é fé? Fé é abandonar o ponto de vista do homem e dar preferência ao ponto de vista de Deus. Portanto, podemos desenvolver nossa fé quando decidimos ver com a perspectiva de Deus e começar uma vida nova. Abraão mudou o rumo de sua vida mediante a fé. É preciso ter sabedoria para fazer distinção entre o ponto de vista do homem e o ponto de vista de Deus. Se virmos como o homem vê, viveremos como homens. Se, no entanto, virmos como Deus vê e agirmos pela fé, viveremos pelo poder de Deus. Certo dia em que havia densa neblina, um navio estava detido, impossibilitado de partir. O comandante esperava ansiosamente que a neblina se dissipasse. Um senhor aproximou-se dele e disse: "Eu sou da Inglaterra e preciso ir a Quebec, no Canadá, ainda hoje, porque no sábado tenho de pregar num culto evangelístico. Vamos já, comandante." O comandante, surpreso com estas palavras, pensou: pela aparência, esse homem seria uma pessoa normal, mas pela maneira de falar deve ser um louco, e disse: "Ouça, por acaso o senhor não vê a neblina? Como vou sair do porto com uma neblina dessa?" O homem respondeu: "Certamente que eu vejo a neblina, mas vejo também a mão de Deus retirando a neblina. Por acaso o senhor não vê a mão de Deus?" Quando o comandante pensou estar diante de um louco, o homem o tomou pela mão, levou-o à força ao seu camarote e disse: "Sirvo ao Senhor durante 57 anos e o tenho visto todos os dias em oração. Deus nunca falhou. Vou orar e o Senhor verá a neblina se desvanecer. Vamos orar juntos." O comandante entrou no camarote, mas fez declarações que demonstravam falta de fé. "Não diga tolices. Por acaso não vê a neblina? Onde está Deus?" As palavras do comandante vinham do senso comum. De repente, George Miller dobrou os joelhos e orou: "Deus, Criador dos céus e da terra, eu vim da Inglaterra e preciso ir a Quebec para pregar a tua palavra. Portanto, faze que o navio parta agora mesmo." Assim que terminou a oração, disse ao comandante: "Ligue o motor do navio. O senhor acredita que a oração fará melhorar as condições do tempo? Não diga tolices." George Miller respondeu: "Abra a janela." E o milagre aconteceu. Naquele curto espaço de tempo, a neblina havia desaparecido e o sol estava brilhando. O comandante não conseguia acreditar. Ele havia visto a neblina, mas George Miller havia visto Deus. Se você tem o pensamento de Deus, pode obedecer sem reservas. Assim que ouviram a palavra de Deus, Abraão e sua esposa partiram em direção a Canaã com tudo o que tinham, junto com seu sobrinho Ló e seus servos. Tratava-se de uma migração com toda a família. Ao chegar a Canaã, tiveram de enfrentar uma situação difícil. A terra estava passando por um período de estiagem e não havia água nem comida. A família clamava por comida e seus animais desfaleciam por falta de alimentação apropriada. Diante das circunstâncias adversas, Abraão decidiu ver as coisas pela perspectiva humana. Buscando a sobrevivência, foi para o Egito, a terra do pecado, junto com seu sobrinho Ló. Ali, com o propósito de preservar sua vida, fez que a esposa dissesse que era sua irmã. Não é assim que o homem vê as coisas? Reconhecendo as adversidades, Abraão abandonou a perspectiva de Deus e preferiu a perspectiva do homem.
Mas Deus observava as circunstâncias por outro ponto de vista. Ele viu que Abraão, embora tivesse decidido ter fé, ainda estava preso a coisas humanas. Foi por isso que Abraão não lhe obedecera sem reservas. Deus lhe havia dito que saísse de sua terra e do meio de seus parentes. Mas Abraão partira com todos os seus bens e seu sobrinho Ló. Esse foi o motivo pelo qual Deus permitiu a estiagem. Do ponto de vista de Deus, Abraão não desenvolvera uma fé completa. Ele havia deixado a terra, mas somente no aspecto físico. Em outras palavras, ele não obedecera plenamente a Deus. Por isso, para que se arrependesse, Deus permitiu a estiagem. Ao enfrentar uma aflição, todos são levados a fazer uma análise introspectiva. Se Abraão tivesse arrependido de seus pecados e buscado a Deus, o Senhor lhe teria aberto um novo caminho. Mas Abraão não observou as circunstâncias sob a perspectiva divina. Por isso dirigiu-se ao Egito. Se alguém escolhe ver as coisas com os olhos humanos, deve se responsabilizar pelas consequências em sua vida. Ao contrário, se alguém decide ver as coisas com os olhos de Deus, é este quem o protege e responde por sua vida. Como consequência, Abraão enfrentou situações muito críticas. O rei do Egito tomou Sara, pensando ser a irmã mais nova do estrangeiro. Abraão preservou sua vida porque entregou sua esposa como mulher a outro homem. Definitivamente, o conflito e a vergonha se apoderaram dele. No entanto, o processo o levou a um genuíno arrependimento. Foi então que Deus lhe deu uma nova oportunidade. Se você tem o pensamento de Deus, você pode confiar na promessa. Depois do quebrantamento, Abraão voltou à terra de Canaã junto com seu sobrinho Ló. Em Canaã, ele teve uma vida próspera porque administrou bem o que ganhou no Egito. Mas os servos de Abraão e Ló discutiam com frequência porque não havia água suficiente para todos. Diante disso, Abraão decidiu separar-se do seu sobrinho. Ao ouvir a confissão de Abraão, percebemos imediatamente quando ele tinha sido quebrantado. Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Gênesis 13, 8, 9. Abraão cedeu a Ló praticamente tudo. Essa declaração manifesta a convicção de Abraão, que decidiu não olhar a circunstância sob o ponto de vista humano, mas apegar-se ao pensamento de Deus. Por outro lado, Ló viu as coisas sob a perspectiva humana, levantou os olhos e observou que todo o vale do Jordão até Zoar era terra bem irrigada. Mas, na realidade, Sodoma e Gomorra eram terras onde proliferavam o pecado. Depois de separado de seu sobrinho Ló, Abraão, que tinha o pensamento de Deus e confiava na palavra do Senhor, decidiu ficar em Canaã. Deus o chamou e disse: "De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre." Gênesis 13, 14 e 15. Falando francamente, a terra de Canaã não se via tão fértil quanto as campinas do Jordão. Mas Deus disse a Abraão que lhe daria e a toda a sua descendência toda a terra que ele estava vendo. Vemos assim que, quando Abraão decidiu olhar seu destino e as circunstâncias sob o ponto de vista de Deus, ele lhe prometeu responsabilizar-se por sua vida. Se você tem o pensamento de Deus, pode esperar pelo cumprimento da promessa. E aconteceu que Abraão chegou aos 85 anos de idade. 10 anos já se haviam passado desde o dia em que ele
decidira vir à terra de Canaã. Contudo, Abraão não tinha nenhum filho. Sob o ponto de vista humano, já não havia possibilidade de ver cumprida a promessa divina. Por essa razão, a esposa de Abraão, Sara, propôs-lhe que ele tomasse sua escrava Agar, para que, talvez, por intermédio dela, viesse a ter filhos. E assim foi. Abraão, que até aquele momento estava crendo e esperando na palavra de Deus, começou a olhar com os olhos do homem e, consequentemente, tomou sua escrava como mulher. Pouco tempo antes, porém, Deus lhe havia dito: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Gênesis 15:5. Mas Abraão enfatizou o fato de não ter um filho, dizendo: ó soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? Tu não me deste filho algum. Um servo de minha casa será o meu herdeiro. Gênesis 15, 2 e 3. Mas esse pensamento era do homem, porque o pensamento de Deus era diferente. Depois de lhe dizer: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro, o Senhor o levou para fora da tenda e mostrou-lhe as estrelas do céu e disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Da mesma forma, existe uma grande diferença entre o ponto de vista do homem e o ponto de vista de Deus. O ponto de vista de Deus era que, embora Sara fosse anciã, o milagre ocorreria e Abraão teria tantos filhos como as estrelas do céu. O ponto de vista do homem, porém, era que Sara não podia mais ter filhos. Abraão, que uma vez fracassara por ter escolhido olhar as coisas como o homem as vê, voltara a se equivocar, somente pelo fato de não ter algo que pudesse ser visto imediatamente. Foi por isso que Abraão possuiu Agar e com ela teve Ismael. Mas Deus não aceitou Ismael. Se Abraão não tivesse gerado Ismael, o conflito entre judeus e árabes não existiria. De certo modo, ele voltou a fracassar por haver escolhido o ponto de vista do homem. Ao meditar na história de Abraão, percebemos que não é fácil ver as coisas como Deus as vê e desenvolver um alto nível de fé. Isso não é conseguido instantaneamente. Existe nisso um processo de perseverança. Hoje em dia, muitos cristãos confessam: Deus, eu creio somente em tua palavra. Seguirei este caminho pela fé. Por mais que me critiquem e as circunstâncias não me favoreçam, viverei vendo as coisas com os olhos da fé. Mas quando as circunstâncias se apresentam negativas, esses mesmos cristãos dão um passo atrás e dizem: não posso, creio ser melhor fazer o que penso. Se continuar assim, certamente fracassarei. No entanto, quando retrocede, o homem cai num abismo de desespero e fica muito ferido. É nesse momento que se lembra da palavra de Deus, arrepende-se e volta-se para ele. Consideramos Abraão o pai da fé. Contudo, ele não se transformou em pai da fé desde o princípio. Abraão precisou ajustar sua visão constantemente. Foi por meio desse processo que ele aprendeu a repelir a obstinação e a mesquinharia do homem, obedecendo à vontade de Deus. Se você tem o pensamento de Deus, pode crer no sobrenatural. Abraão começou a ver as coisas da perspectiva divina, repelindo a imundície da mesquinharia humana, e se apegou à fé. Como consequência disso, teve Isaque aos 100 anos. Era um triunfo da fé. Considera-se uma coisa incomum a geração de um filho aos 50 anos. Por isso, é motivo de festa. Imagine-se como teria sido grande a emoção de Abraão. Isaque foi uma criatura divina diante de seus olhos. Para Abraão,
Isaque era sua vida, seu herdeiro, sua alegria e sua felicidade. Cada vez que olhava para ele, descobria o sentido da vida. Entretanto, Isaque passou a se converter gradualmente em um ídolo para Abraão. Embora este não o visse dessa maneira, Deus via Isaque de uma forma, Abraão o via de outra forma. Ou seja, havia uma grande diferença entre os dois pontos de vista, o ponto de vista de Deus e o ponto de vista de Abraão. Certo dia, Deus ordenou a Abraão: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a terra de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Abraão ficou perplexo. Pensava que Deus abençoaria Isaque e prolongaria seus dias de vida aqui na terra. Esse não deixava de ser o pensamento do homem. O pensamento de Deus, porém, não aceita o pensamento do homem. Abraão viu-se em meio a forte conflito. Ele sabia que Deus estava falando sério e pensou: se Deus quer, eu tenho de obedecer. Não devia ser fácil oferecer o único filho amado como holocausto, ou seja, queimá-lo no fogo. A luta interior de Abraão continuou. Provavelmente, ele até pensou em desobedecer a Deus e viver feliz com seu filho. Todavia, também não podia desobedecer à ordem divina. Chegou o momento de escolher o pensamento do homem ou o pensamento de Deus. Finalmente, Abraão decidiu-se pelo pensamento de Deus. Lembrou-se da palavra que dizia ser Isaque o herdeiro e creu que Deus tinha preparado um plano. É certo que, para chegar a esse ponto, Abraão passou por uma grande turbulência. No dia seguinte, tomou a direção do Monte Moriá, junto com o filho Isaque e 2 servos. Ao chegar ao lugar indicado por Deus, não hesitou em sacrificar seu filho. Ele o amarrou sobre o altar, amarrou a lenha e pegou o cutelo. Foi nesse instante que o anjo de Deus o deteve. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará a cidade dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Gênesis 22. Abraão escolheu ver como Deus vê e repeliu todo o pensamento humano. A partir desse momento, Deus abençoou Abraão e se responsabilizou por sua vida. Qualquer pessoa que quiser escolher a perspectiva de Deus deve primeiro abandonar a vontade, a obstinação, o desejo, o método e a força do homem. Não podemos confessar que escolhemos a perspectiva de Deus enquanto persistirmos com os desejos, os métodos e a força humana. Todo aquele que escolher a perspectiva de Deus deve se render, dedicar-se e obedecer a Ele. O ato de se render, dedicar-se e obedecer a Deus não significa perder. Muitos pensam que a dedicação a Deus significa perder, mas isso não é certo. Não se trata de perda, mas da chave que leva a uma vida abundante. Deus abençoa as pessoas que se decidem por sua perspectiva e se responsabiliza por elas. Assim funciona a lei do céu. A vida de Abraão é a evidência dessa lei. Eu chego agora ao final e eu quero dizer que a fé consiste em abandonar a perspectiva do homem, escolhendo a perspectiva de Deus. Se optarmos por ver como o homem vê, não poderemos receber o favor e a orientação de Deus. O justo viverá pela fé. O que significa viver pela fé? Significa abandonar a perspectiva do homem e escolher a perspectiva de Deus, vivendo como a Bíblia
ordena. Assim, Deus nos abençoa e se responsabiliza por nossa vida. É certo que, ao nos decidir pelo ponto de vista divino, enfrentaremos uma luta interior. Devemos, portanto, superá-la. Você sabe como Deus vê a terra e o homem? Deus vê a história do homem como um assunto de julgamento imitente. A história do homem está chegando ao seu final. A vida do homem é como uma neblina que aparece num momento e logo se desvanece. Ele é como uma erva e sua glória como a flor do campo. Quem vacila com isso é nécio. O nosso interesse deve estar na eternidade. A vida eterna é mais importante que a vida passageira. Essa filosofia de vida permitirá que a pessoa viva a vida transitória de maneira muito mais significativa. As Escrituras dizem, da mesma forma, como um homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Hebreus 9, 27. A terra não permanecerá para sempre. Portanto, temos de ver as coisas sob a perspectiva de Deus. Para isso, devemos tomar uma difícil decisão. Sob que perspectiva você vê a vida? Os cristãos devem abandonar tudo o que é humano e aceitar a perspectiva de Deus. Esse é o único caminho, porque Deus se responsabiliza por aquele que abandona o ponto de vista humano, decide tomar o ponto de vista divino em nome de Jesus. Deus te abençoe. Glória a Deus. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder os vídeos que são postados aqui no canal. Deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar. Compartilhe nas suas redes sociais, tá bom? Compartilhe com seus contatos, com as pessoas que você mais ama. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém. Deus abençoe.